mercado da bola está agitando e o Remo está em busca de um atacante da Série A e em busca de um treinador. Será que vem Cuca, vem Carpini ou Guto Ferreira fica? O Curitiba muito próximo de um novo técnico também e contando com saída de jogadores, o Atlético Paranaense já fez a sua primeira contratação e o Palmeiras, meu irmão, em busca de John Arias. Vamos falar sobre a movimentação do mercado da bola agora no mercado torcedorismo. Então vambora, mete marcha e vamos nessa. Fala, torcedores e torcedoras fanáticos e fanáticos, eu sou Diogo Cunha, seja bem-vindo ao Torcedorismo e hoje vamos falar do mercado da bola que está se agitando, tá? Vamos falar principalmente aí das movimentações dos times que estão vindo da Série B, porque a temporada deles já acabou e eles estão planejando já a temporada do ano que vem antes dos times da Série A. Série A só acaba nesse final de semana, então Remo procurando um novo treinador e reforços já para a Série A também. Curitiba já quase fechando com seu novo treinador. O Atlético já contratou reforço, está em busca de mais dois já no mercado. O Atlético se movimentando muito e o Palmeiras de olho na situação de John Arias. Vamos falar sobre tudo isso. Antes de mais nada, se inscreve no canal e vamos para cima das notícias do mercado torcedorismo. Então é o seguinte, começando pelo Remo, cara. O Remo está preparando uma investida no Batalla, Emerson Batalla, um dos grandes destaques, talvez o único grande destaque do Juventude na temporada. Tem o Tagliari também, né? O Tagliari é muito bom jogador, mas o Batalla fez principalmente um primeiro turno muito bom pelo Juventude, né? 24 anos, é um dos alvos do Remo. Cara, acho um bom alvo, tá? Um bom alvo para compor elenco do Remo, então o Remo já está participando ali de reuniões visando a contratação do Batalla, tá? Tá estudando isso aí. Em meio a tratativas para a renovação de peças-chave no elenco, né? O goleirão Marcelo Rangel já renovou, Pedro Rocha está ainda em negociações para renovação, é um pouco mais complicado, mas o Remo já está pensando em reforços, né? Tá ligado no mercado já e Emerson Batalla surge aí como um dos possíveis reforços. Ele pertence ao Talleres da Argentina, que emprestou ao Juventude. Então talvez o Talleres considere reemprestá-lo ao futebol brasileiro novamente. Então existe essa possibilidade do Remo não precisar pagar uma aquisição, né, de jogador. Então olha lá, segundo apurado pelo GE, junto ao empresário do jogador, o Remo irá formalizar nesta quinta-feira, então já formalizou dia 4 uma proposta pelo colombiano que está emprestado ao Juventude até o fim do ano. Conforme o jornalista Pipe Sierra, a Chapecoense seria outro clube interessado no atleta, mas a informação não foi confirmada, tá? Ele é canhoto, atua pela direita, é o vice-artilheiro do Juventude com 7 gols em 34 jogos. Então, é um jogador que tá no Talleres, né? Tá vinculado ao Talleres desde 2022. Ele veio do Patronato também da Argentina, já jogou pelo Independiente Medellín. Aqui a gente consegue ver as estatísticas do Batalla na temporada, tá? Ele chegou a jogar bastante jogos de titular lá, ó. Ele jogou 22 partidas no Brasileirão, tá? Foram 17 jogos como titular e tem uma minutagem por jogo ali de média, ele joga 60 minutos por jogo. Ele conseguiu fazer 4 gols na Série A e deu 2 assistências ainda, tá? E ele tem esse mapa de calor, é um cara que realmente joga muito mais pela direita, né? Bate escanteio, vai bem na linha de fundo, é importante um ponta que vai bem pela linha de fundo, mas ele corta pro meio também, né? Já que ele é canhoto jogando pela direita, isso aqui é muito importante, que geralmente o mapa de calor do canhoto jogando pela direita é muito corte pro meio, né? Você tá vendo que ele corta muito pro meio, ele é canhoto, mas ele também vai muito na linha de fundo. Isso é muito bom, tá? Esse mapa de calor, muito bom. Então, Batalla aí, primeiro nome surgindo com mais força no clube do Remo. Então, já tem um interesse aí, já tem proposta na mesa do Remo pelo Batalla. Tá? Agora, a situação do treinador do Remo, cara, Guto Ferreira, né? Informações direto de Belém dão conta de que houve ali uma divergência na multa solicitada pelo empresário do Guto. Parece que o empresário quer R$900 mil de multa caso o contrato seja rompido. Isso seriam 2 salários, tá? 2 salários do Guto. O salário de 450 mil, a multa seriam 2 salários. O Remo tá querendo 1 salário apenas e tá esse entrave na negociação. E tem por trás o Internacional também querendo o Guto Ferreira. Internacional que está com 2 pés na Série B, ainda não foi rebaixado, mas está muito próximo do rebaixamento, né? O Inter já está pensando na possibilidade de trazer o Guto caso o Guto não fique no Remo, que tá pintando de não acontecer, né? Pode acontecer dele permanecer? Pode, mas muitas informações pipocando já, né? Então, lá, o Internacional voltou a olhar para um velho conhecido, Guto Ferreira. Treinador que marcou sua passagem pelo Beira-Rio em anos anteriores e reapareceu como principal nome debatido pela cúpula colorada, caso seja rebaixado, né? Contudo, o interesse colorado ganhou força justamente no momento em que Guto se vê próximo de encerrar seu ciclo no Remo.
O técnico optou por não renovar o contrato após levar o clube à Série A, conquistando um feito histórico em 2025. Portanto, a saída ganhou contornos definitivos quando Magno Fernandes revelou que Guto dificilmente retornará ao Leão em 2026, indicando o desgaste do treinador com a diretoria. Então, tá vendo? Já tem diversas notícias aí falando. A gente tem que tomar cuidado com alguma coisa, tá? Você sabe que notícia você já tem acesso em todos os lugares. Então, você tá vendo esse vídeo aqui por conta da minha análise também, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com esse monte de notícia que sai pipocando nessa época. Porque, assim, o Guto tá em negociações com o Remo tá em negociações com o Guto. A gente vai ver aqui nome de treinadores que estão sendo ligados ao Remo. Então, o Remo, em um lado, né, mostra pro Guto, faz parte do jogo. O Remo mostra ali pro mercado que, ó, o Guto, se não quiser renovar, o Remo também não nasceu grudado com o Guto, não. A gente tem outras opções. E o empresário do Guto solta essas informações aqui pra falar, beleza, vocês não querem o Guto também não precisa do Remo pra sobreviver, não. Aí, ó, tem outros times grandes querendo o Guto também. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com essas notícias e analisar com a nossa própria mente. É óbvio que Guto e Remo ainda estão em negociação. Essas notícias que saem fazem parte do jogo. Porém, o Inter realmente demonstrou interesse no Guto. E aqui na notícia do Antenados no Futebol diz que as conversas devem avançar nas próximas semanas, com o mercado de treinadores se movimentando e Guto prestes a ficar livre. A tendência é que as conversas evoluam rapidamente. Então, se Guto não ficar no Remo, nomes que estão pintando. Ó, Carpini anunciou a sua saída do Juventude ao final do Brasileirão, né? Ele que acabou sendo rebaixado, não conseguiu salvar o Juventude, apesar do Juventude ter melhorado muito sob o comando de Thiago Carpini, não foi suficiente para salvar do rebaixamento. E ele disse, ó, foi um assunto delicado, o tema que mais me fez refletir esses dias, houve a procura do clube, nós tivemos algumas conversas e não aconteceu a permanência. Não por esforço do Juventude ou questão financeira, não é isso, a questão é um planejamento de carreira que eu já tinha antes de aceitar esse desafio, que nesse fim de ano é desacelerar um pouquinho. Mentira, ele quer ficar na Série A, né? O Carpini quer ficar na Série A, não quer treinar na Série B, voltar a treinar a Série B, essa é a verdade. Ele acha que tem mercado na Série A e eu concordo, por exemplo. O Remo já tá de olho aqui no Carpini, mas tem a própria concorrência do Sport, que está negociando com o Carpini. Mas o Sport entra na mesma situação do Juventude, né? Vai jogar a Série B. E eu acho que o Carpini vai priorizar a permanência na Série A, tá? Olha lá, o clube pernambucano atravessa um momento de instabilidade política, já é difícil negociar assim, então, mais uma vez, o Sport entrando aí no caminho do Remo pela contratação de um treinador. Cuca também teve o seu nome ligado ao Remo, tá? A Cuca está livre no mercado e uma notícia vinda do Pará agitou a torcida. Em busca de um técnico, o Remo garantiu acesso e o planejamento está sendo feito, tá? Então ali, ó, o negócio é difícil. De acordo com informações do jornalista Tomazão, um nome surpreendente que ganhou força nos bastidores é Cuca, alvo da diretoria azulina. O treinador está livre no mercado desde que deixou o Galo em agosto desse ano. Então existe essa possibilidade. Apesar do interesse, a negociação é considerada muito difícil, principalmente por questões financeiras. O Cuca recebia R$1 milhão por mês no clube do Atlético Mineiro. Então isso aqui me parece um tanto quanto inviável, um valor de salário desse pro clube do Remo chegando na Série A agora. É muito dinheiro, tá? E assim, eu vou falar um papo pra vocês, cara. O Cuca é um excelente treinador, mas todo mundo aqui sabe daquele caso que envolveu quando o Cuca era jovem, jogador. Ele já está quites com a justiça, ele já resolveu o problema dele com a justiça, porém, ele continua carregando essa cicatriz. E trazer o Cuca, você sabe que você traz a bagagem, você traz essa cicatriz, alguns setores da sociedade vão ter resistência, isso aí acaba dando menos tranquilidade para o clube trabalhar. Então assim, tem que se considerar o custo-benefício de trazer o Cuca, tá? Um bom treinador, mas que vem com esse peso, né? Daquele problema quando ele era jogador, que ele ficou envolvido lá naquela situação com aquela menor de idade, né, de abuso, enfim, ele já quitou-se, já não tem mais nada pendente com a justiça, mas ele traz essa marca na carreira dele, não tem jeito, então não sei se é o ideal, ainda mais pelo valor que ele custa. Agora vamos falar do Curitiba que também perdeu o seu treinador, né, Moza ralou pé, e o técnico que está muito próximo de fechar com o Coxa é Fernando Seabra, ex-Cruzeiro, ex-Bragantino. Curitiba encaminhou a contratação de Seabra e estão muito próximos de um acerto. Então, Fernando Seabra, com 48 anos, está sem clube desde que saiu do Bragantino em outubro. Fez um bom trabalho no Bragantino, caiu na reta final e aí foi demitido. No Cruzeiro ele não foi tão bem, né? Cruzeiro ele foi mal. Então o nome de Seabra era um dos que estavam na pauta do Coxa desde a saída de Moza. Ele ocupou o G4 com o Bragantino no Brasileiro, né? Chegou a brigar por título ali
no primeiro turno do Brasileiro, chegou a sonhar com o topo de tabela, teve no radar de outros clubes, mas faz parte do perfil traçado pelo Coxa. Vou falar pra vocês, cara, dentre os nomes que estavam sendo ventilados, o Seabra é o que menos me empolga, porém, é um treinador promissor, tá? É um treinador promissor, pode vir a dar frutos pro Curitiba, o Curitiba voltando da Série B, na minha opinião, precisa mirar nesse nível de técnico promissor mesmo, tá? E já tá contando com saídas aí no Coxa, tá? Como eu falei, Carlos de Pena saiu, dever cumprido, 33 anos, não terá o seu contrato renovado. Então de Pena sai aí, ó, é com lágrimas nos olhos que escreve estas palavras. Cheguei ao Coxa há 9 meses com o sonho de ser campeão e levar o time de volta onde merece estar. Sensação é de dever cumprido, mas hoje preciso me despedir deste clube, desta cidade, de seus torcedores e da alegria de ter vivido um ano incrível. Então de Pena realmente acho que poderia permanecer para a Série A, mas acredito que o Coxa esteja com perfil de jogadores mais jovens para a temporada do ano que vem, até porque Alex Silva e Zeca também não fazem mais parte, não vão ter seus contratos renovados. Os laterais também vazaram do Coxa, o Coxa renovando seu elenco antes de começar a contratação, né? Os dois foram contratados juntos em março, tinham participado da campanha do acesso do Mirassol, o Mozart confiava nos dois, mas agora eles não permanecerão para a Série A. Inacreditável, a mesma coisa que aconteceu no Mirassol. Vocês podem ter certeza que Alex Silva e Zeca vão pintar em algum clube da Série B nesta temporada 2026 em breve, tá? E agora vamos falar de Atlético Paranaense. O Furacão já contratou seu primeiro jogador, Alejandro Garcia, meia colombiano do Once Caldas. Once Caldas que fez uma boa campanha na Sul-Americana, chegou até semifinais da Sula, já tem um pré-contrato com o Atlético e chegará. Jogador de 24 anos, é aguardado já para pré-temporada do Atlético, pode atuar como meia centralizado ou pelos lados dos campos, né? Disputou 40 jogos dos 65 da equipe colombiana entre Campeonato Nacional e Sul-Americana, fez 2 gols e 2 assistências. Titular 33 vezes, saiu do banco outras 7, ou seja, titular. Construiu a carreira toda no Once Caldas, foi revelado por lá e agora vai vir pela sua primeira experiência aí no futebol sul-americano, tá? Ele já foi ali para as seleções de base da Colômbia em 2023, foi para os Jogos Pan-Americanos em Santiago, no Chile, então é um jogador promissor colombiano, então o Atlético vem aí com uma aposta, contrato de 3 anos, tá? Já se apresenta no dia 2 de janeiro no CT do Caju, então Alejandro Garcia, tá aí, ó, os números dele na temporada, ó, ali na primeira divisão do campeonato colombiano agora, né? Essa reta final, ele fez 7 partidas, 3 como titular, não fez gols e não deu assistências. Isso aqui é nessa finalização, né? Mas no Apertura, ele jogou 20 jogos, 19 como titular, fez 1 gol, deu 1 assistência. E na Sul-Americana, Alejandro Garcia fez 10 jogos, 9 como titular, mais 1 gol e 2 assistências. Ele se destacou mais na Sul-Americana, né? Você pode ver aqui pelo mapa de calor dele que ele é um meia que joga realmente por todos os lados do campo, bate escanteio dos dois lados, então é um jogador que é promissor, né? Vamos ver como é que foi o mapa de calor dele. Ah lá, mapa de calor no Apertura colombiano, mesma coisa. Joga pelo campo inteiro, volta para marcar, bate escanteio dos dois lados. Um jogador que tem as duas pernas ali boas, né? Bate com a direita, bate com a esquerda, então o Atlético traz um jogador promissor. Nada que encha muitos olhos, mas promissor. Outro interesse do Atlético é em Jadson. Jadson já é um cara mais experiente, mais rodado, né? Jogou em Cruzeiro, jogou em Fluminense, fez essa Série A agora pelo Juventude, então o Atlético retomou o interesse, né? Já teve interesse nele no meio da temporada, não concretizou e agora tenta de novo. O Jadson tem vínculo com o Juventude até o final do ano que vem. E o staff do Jadson está tentando desligar ele do Juventude, né? O que precisa para uma possível negociação. O Jadson está com 32 anos, titular do Juventude, disputou 43 partidas, 3 assistências. É um volantão mesmo, né? Já passou pelo Furacão entre 2015 e 2016, então tá nesse possível retorno aí, né? Os números do Jadson na Série A para você. Se liga aqui, ó. No Brasileirão, meu irmão, olha, ele marcou mais pela direita, né? 34 jogos, 31 como titular, um jogador que joga 82 minutos por jogo, ou seja, o cara praticamente não desfalca o time, tá? O Juventude fez 37 jogos, ele jogou 34. Então, um cara que não se machuca, isso é importante, né? Um cara que tem esse vigor. Não fez gols e deu 2 assistências. Mas o que a gente tem que olhar mais aqui é ele defendendo, né? Interceptações, 1 por jogo de média, desarmes 1.4 de média por jogo, bom desarme, bolas recuperadas por jogo, olha que 5 de média, então assim, o cara é brabo, né, sofre poucos dribles, corta 1 por jogo, então assim, os números dele, principalmente de recuperação de bola, são bons. O Atlético traz um jogador
talhado, né? Tá tentando trazer um jogador talhado para a Série A e que joga bastante minutos. Outro na mira do Atlético, Andrés Cubas, meio-campista do Vancouver Whitecaps, jogador paraguaio, tá aí na mira do Atlético. Cara, a gente sabe que trazer jogador da MLS sempre é uma incógnita, né? O cara pode voar, como o cara pode não fazer nada durante uma temporada, né? É diferente o futebol americano, é menos intenso. Então, alguns jogadores chegam aqui voando, tipo Almada. Agora, o Acosta no Fluminense chegou voando, mas a maioria chega ali mais devagar, né? Então tá lá. As tratativas entre diretoria rubro-negra e o jogador de 29 anos estão em estágio inicial. Informação publicada primeiro pelo jornalista Monique Vilela, da Rádio Transamérica, né? Agora é TMC, a Rádio Transamérica. Andrés Cubas é nascido na Argentina, mas defende a seleção do Paraguai. Ele atua como primeiro volante e tem 40 jogos disputados. Isso aqui entra na mesma parada do Jadson, tá? Ou Andrés Cubas ou Jadson, acredito eu, estão disputando essa possível contratação. Então, meio-campista revelado pelo Boca, tem passagens por Pescara na Itália, Defensa e Justiça, Talleres. Ele é argentino, né? Tem ali a nacionalidade paraguaia, mas ele é argentino. Tá agora jogando a MLS no Whitecaps, Vancouver Whitecaps, que joga a MLS, né? É futebol canadense, mas joga a MLS. Então tá lá, ó, jogou 30 jogos na MLS, com 29 jogos como titular, também 80 minutos por jogo, tá vendo? Mesmo perfil do Jadson, só que ele é mais jovem que o Jadson, um pouco mais, né? Tá com 29 anos. Olha isso aqui, esse cara é um monstro, tá? Meu Deus do céu, o maluco tá em todo lugar do campo defensivo, entra pouco na área, né? É primeiro volante, entra muito pouco na área. Mas aqui realmente o maluco tá no campo inteiro marcando, né? Então ele deu apenas uma assistência na MLS, não fez gols. E olha aqui, ó, bolas recuperadas por jogo, ele tem um índice um pouquinho melhor que o Jadson, interceptações um pouquinho melhor, desarmes bem melhor do que o Jadson tem. Defensivamente a gente vê que é um jogador um pouco melhor do que o Jadson, mas estava também jogando num campeonato menos exigente do que o Jadson, né? Vamos falar a verdade aqui pra vocês. Agora, pra gente seguir pro Palmeiras, cara, que tá mirando 5 reforços pra 2026. O ataque é a prioridade da Leila. Então, segundo o portal Nosso Palestra, setor ofensivo deve ser o mais reforçado, tá? Então, depois de um fim de ano frustrante, o Palmeiras mira até 5 reforços, tá? Então, ele tá ali, nomes já discutidos e as prioridades foram reveladas, tá ali, ó. Aníbal Moreno não faz um bom 2025 e Martínez, contratado nessa temporada, sequer foi utilizado. Então, teve alguns erros, né, de contratação nessa temporada. Então ela quer o ataque. Palmeiras sabe que vai precisar negociar alguns atletas do atual elenco. Bel Ferreira entende que a base do time já está montada e apenas alguns ajustes pontuais são os necessários. Então o primeiro nome que está surgindo como um possível interesse, um possível sonho do Palmeiras é ele mesmo, John Arias, ídolo do Fluminense. O Palmeiras, que sempre esteve atrás de John Arias, não vai ser agora que vai desistir, né? Palmeiras continua interessado em John Arias, colombiano tem seu futuro em xeque no Wolverhampton, sonho antigo. Não é de hoje que o Palmeiras está no mercado por John Arias. Em julho, Mário Bittencourt relatou que Leila perguntou sobre o jogador. Olha lá, a Leila me ligou, é muito minha amiga, perguntando se a gente venderia o John Arias. Disse para ela, nem nós temos interesse de vender, nem ele tem interesse de jogar em nenhum clube do Brasil agora, naquela época, né? Então o Fluminense segue como prioridade no Brasil em caso de retorno, mas o Palmeiras segue de olho. Por que o Fluminense segue como prioridade? Na hora que ele foi vendido, tem uma cláusula no contrato com o Wolverhampton, tá? Que diz ali que o Fluminense tem que ser... ele tem que ser consultado, né? Quando o Wolverhampton tiver ali a posição de negociar o John Arias e receber uma proposta, por exemplo, Palmeiras fez uma proposta ao John Arias. O Fluminense tem que ser consultado caso o Fluminense queira, né, cobrir essa aposta, tá? Então essa é a prioridade do Fluminense. O Fluminense tem a opção de cobrir a aposta. Pelo lado do jogador, dificilmente ele deixa o Wolverhampton. O John Arias quer continuar por lá, né? Ele quer continuar, ele tá... Vou mostrar pra vocês uma situação aqui, ó. Como é que tá o John Arias no Wolverhampton, tá? Temporada pífia. Primeiro, o Wolverhampton tá na lanterna da Premier League com 0 vitórias em 14 jogos, tem 12 derrotas e 2 empates. Olha aqui, ó. Olha a tabela do Wolverhampton. Derrota pro Nottingham Forest, pro Aston Villa, pro Crystal Palace, pro Chelsea, pro Fulham, pro Chelsea de novo, pro Burnley, se bem que isso aqui é FL Cup, né? Pro Burnley, pro Sunderland. Então assim, cara, tá no pior time da Premier League e o próprio John Arias não está indo bem. Eu andei dando uma lida nos tweets dos ingleses falando sobre o John Arias. A torcida do Wolverhampton odeia o John Arias, tá? Dizem que é a pior contratação da história do Wolverhampton, mas também ele chegou num time horroroso, né? Foi caro, foi 22 milhões de euros e tem 13 jogos, 9 como titular. Não fez nenhum gol, não deu
nenhuma assistência, tá? Então o John Arias está indo mal, tá? Nessa temporada na Premier League, a torcida odeia John Arias, mas ele quer continuar por lá. Então, assim, a diretoria do Palmeiras deve consultar essa posição de Arias, mas o Arias ele só volta para o Brasil se ele não tiver mais nenhum mercado na Europa. Na Inglaterra é difícil que ele tenha mercado depois dessa temporada horrível que ele está fazendo, mas é possível que ele pegue uma Europa secundária, né? Uma Rússia, uma Turquia. Pra gente encerrar o vídeo aqui, cara, falar da promoção da KTO, nosso patrocinador. Você que fizer sua conta através do link que está aqui embaixo, no primeiro comentário fixado, você vai ganhar R$10 em apostas grátis. Então, faz a sua conta através do link que está no primeiro comentário. Você vem aqui, ó, em promoções, clica em aposte e ganhe, vem aqui e bota aceito participar e depois tu só precisa fazer uma aposta de R$10 que automaticamente depois você ganha uma aposta de R$10 grátis na sua conta. Nesta rodada eu vou fazer uma apostinha aqui, ó, pro Fluminense ganhar o Bahia, pro Atlético Mineiro ganhar o Vasco, pro Vitória ganhar o São Paulo e pro Santos vencer o Cruzeiro. Meu bilhete ficou desta forma aqui, nossa odd ficou ali, ó, quase 8. Vou botar R$20 nessa aí que eu tô muito confiante nisso aí. Volta R$159 se eu acertar essa. Cara, faz sua conta aqui através do link que tá no primeiro comentário. Faça com responsabilidade, aposta sempre com responsabilidade. Isso aqui é só para maiores de 18 anos, tá? Então, não dá mole, aposta com responsabilidade, não vai ficar rico com isso. E se inscreve no canal para mais mercados torcedorismo. A gente segue ligadão todo dia a partir do final da temporada. A gente vai falar de contratações, então se inscreve, deixa sua curtida. Até o próximo vídeo. Tamo junto, valeu e falou.